Minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente decente. Desta vez Daniel Cidade falando sobre religião e poder. Bora ver onde a gente vai parar. Teve um vídeo do João Carvalho, onde ele dá uma mijada, assim, dá umas broncas em ateu militante, ateuzinho militante, fala de maneira um pouco pejorativa, né? Esses ateu de ateia, né? E deu uma micro, assim, polêmica aí, nada grandioso, até porque o João Carvalho fala coisas muito sensatas no vídeo. E embora eu tenha deixado passar o time, assim, bastante tempo, eu acho um tema importante e eu queria trazer um pouco a minha visão, um pouco essa minha visão pós-moderna, eu diria, inclusive. Eu diria até que não está muito fora do que o João Carvalho comenta. Nós não deixamos passar. Então, se eu não esquecer, na descrição desse vídeo estará o bendito do react que a gente fez a esse vídeo do tio João. Aliás, um grande abraço, tio João. Grande consideração. E você que está acompanhando esse vídeo aqui, gosta do conteúdo do nosso canal, não esqueça de curtir esse vídeo, divulgar por aí, espalhar a palavra, além de dar uma olhadinha também nos links do Apoia-se, dos cursos que nós estamos ofertando e também o próprio Pix, que salva vidas aqui da nossa casa. Valeu! Mas eu queria fazer toda uma reflexão, porque já é uma coisa que eu venho, né, trabalhando em cima, pensando, refletindo, conforme eu me aproximo do marxismo, mas eu também sou um Foucaultiano, então tem uma série de coisas que eu acho importantes. Para além, né, de eu me interessar mesmo pela temática da religião e pela temática, eu não diria nem da religião, mas a temática do existencialismo. Não se esqueçam que a filosofia, tal como a gente apresenta, ela começa com uma cosmologia. Então, toda a filosofia tem uma cosmologia, ainda que seja meramente implícita, mas ela tem sempre, todo filósofo tem uma cosmologia implícita. Eu tenho uma cosmologia nietzschiana que dialoga com várias outras cosmologias. Eu até me pergunto se vale a pena fazer um vídeo sobre essa cosmologia nietzschiana, que é muito uma interpretação da Scarlett Martin, tá? Mas eu queria começar esse vídeo lembrando vocês que o Jones Manuel, nosso querido Jones Manuel, não é ateu. Ele, inclusive, tem um vídeo chamado É Comunista e Não É Ateu? Se eu não me engano, nós também temos um react a esse vídeo aqui. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição. E um grande abraço, Jones Manuel, que deve estar, nesse momento, rindo à toa da existência do livro do Kim Kataguiri sobre como ganhar debates. Afinal, nós sabemos o que aconteceu. Porque em algum vídeo ele falou alguma coisa como está nas mãos de Xangô. Xangô, para quem não sabe, é uma entidade, é um orixá, que, se eu não me engano, existe tanto no candomblé quanto no umbanda. Eu já fui em centro de umbanda, então eu sei que existe no umbanda. Do candomblé eu não sei muito, tá? Mas eu sei que existe todo um diálogo. Então não sei se ele é de umbanda ou de candomblé, etc. Mas enfim, a questão é que ele tem uma religião e ele faz um vídeo para explicar como que ele pode ter uma religião e ser um materialista e ser um marxista. Isso parece contraditório, em certo sentido até que é um pouco, mas eu não vejo como um problema ser um pouquinho contraditório, tá? Pra ser bem sincero, eu assisti esse vídeo faz bastante tempo. Eu lembro que eu achei ele legal, mas eu não lembro dos argumentos do Jones, eu não vou aqui reproduzir, sequer comentar sobre ele, porque eu realmente não lembro dos argumentos do Jones. É um vídeo que eu vi faz muito tempo, lavando louça na velocidade 2. Eu tô aqui para trazer mesmo essas reflexões. Eu recentemente fiz um vídeo do Pirula falando do Dawkins, porque o Dawkins diz que o cristianismo é uma religião decente. Pô, não sei onde a gente vai parar no vídeo aqui, mas a quantidade de publi de vídeos que nós fizemos tá dando o que falar. Muito obrigado, Daniel. Temos aqui também um react ao Pirula, que foi bem bacana. E a respeito da questão entre materialismo e religião, pô, em vários vídeos tem coisas aí. E numa parada que eu comecei a fazer lá nos idos do início desse canal, há 7 meses atrás. Você vê que é um canal de longa duração, né? Que eu falava, fala não pastor, né? Que é uma leve sátira aos pastores que são tudólogos e opinólogos de absolutamente tudo, né? Praticam a tudologia opinativa generalizada. E aí, neles eu também respondo um pouco sobre esse lance de materialismo e tal, e em breve eu vou tentar fazer um videozinho, que é uma outra parada que eu queria fazer, só que eu tô sem tempo, na correria que anda por aqui, de traduzir para o crentez, ou articular ao crentez, determinadas concepções marxistas. Mas aí é um outro ponto. Bora lá. Você vê o Pirula meio decepcionado com o Dawkins, né? O Dawkins que é o grande ateu, defendendo o cristianismo, tá? Então, assim, eu acho que tem muitas questões que a gente precisa, assim, debater e trazer um pouquinho mais de profundidade.
Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Primeira coisa. Segue lá o nosso camarada Daniel Cidade, acompanha a produção de conteúdo e também segue nós aí. E se puder, dá uma força pra nós, tá? Vai distribuindo aí. Uma vez apoia um, outra vez apoia outro. Dá uma forcinha, que a gente precisa, na correria do dia a dia, diversificar aí as fontes de renda para tentar sobreviver e também seguir no trampo, obviamente, de divulgação de conteúdo com qualidade, com rigor, de debates importantes para o nosso tempo, utilizando essa plataforma não tão maravilhosa chamada YouTube. Você já leu Nietzsche? Sim, todas as obras de Nietzsche, ou quase todas, a maioria, sei lá. Você já reparou que ele não tem, em momento algum, onde ele refuta os argumentos da existência de Deus? Tem lá aqueles argumentos de Aristóteles, aí Tomás de Aquino e blá blá blá, clássico, argumento ontológico, o argumento teleológico. Não existe um momento da obra de Nietzsche onde ele refuta isso? Não tem, e modéstia à parte, chatão esse tipo de discussão. Nossa, meu Deus, eu como crente acho muito chato. Prova da existência de Deus, prova ontológica 1, pode ser o que lá. Tem seu lugar, tem sua função, cumpriu seu papel, mas é chatão. Você sabe por quê, né, o Nietzsche, o grande autor do Deus está morto? Porque o Nietzsche, o alvo do Nietzsche, não é uma questão existencialista sobre se Deus existe ou não. Embora ele tome como dado que Deus não existe. Ele acha que nem vale a pena debater isso. O alvo de Nietzsche é a moral cristã. Que eu falei isso lá, né, não de Nietzsche, mas eu falei lá do Dawkins, que Dawkins é um cristão. O Dawkins é um cristão. Ele só não acredita em Deus. Você pode ser um cristão e não acreditar em Deus, tá? Assim como o Jones é um materialista. O Jones é um materialista. Pronto, não tenho dúvida nenhuma que o Jones é um materialista. Agora ele pode acreditar nos orixás, ou ele pode estar só exercendo a função do religar e da religião, que é uma função muito importante, que eu respeito muito. Enfim, né, não tô aqui para discutir a subjetividade do Jones Manuel, etc., mas ele é um materialista, tá? Então o Dawkins, ele é um idealista, ele é um cristão, embora ele não acredite em Deus. O Jones é um materialista e, embora ele acredite lá nos orixás, no Xangô, etc., e tá tudo certo. Calma! E agora a gente tem um problema nessa argumentação. Os dois paralelos, né? O cara é cristão e ateu, no sentido de que não acredita em Deus. O outro materialista, não sei o quê. A gente está equiparando coisas distintas. E acho que isso é um problema. E a segunda coisa que me parece que é complicada é a gente dizer que o cara é cristão porque ele fez um elogio ao cristianismo. Ou, sei lá, qual que é a matriz básica de pensamento, de reflexão que a gente poderia dizer, não, viu como ele é um cristão, só não acredita em Deus? Eu acho que não cabe, né? Você pegar sei lá, porque ele falou, fez um comentário, eu tenho um determinado valor, é porque ele é cristão. Não. Acho que a gente está perdendo aí um pouquinho a mão de como é que constituiria, inclusive, essa base para você se sustentar, né? Cristão é um camarada que segue os mandamentos de Jesus, ou segue o caminho de Jesus, ou frequenta a igreja, segue Jesus e tal, não sei o que lá, e fala, não, eu creio nisso aqui, creio nesses negócios. É distinto, né? Do cara, sei lá, ter alguma base de valores que você fala, não, isso se aproxima do cristianismo, ou isso foi fruto do cristianismo. Sim, mas se passou por um processo de secularização, como moderno, como que aconteceu, acho que já não dá mais pra gente sustentar nesse sentido. Então, pra mim, me parece um pouquinho complicado. Mas se você conseguiu entender melhor ainda o argumento aqui do Daniel, comenta e explica pra mim, que eu não entendi. Não vejo problema nisso, porque eu estou muito mais preocupado, a minha real preocupação, tá? O meu ateísmo, o foco do meu ateísmo são os valores morais. Eu realmente não acredito em Deus, mas eu gosto muito de várias cosmologias. Eu, inclusive, gosto do holismo, eu gosto do Fritjof Capra, eu gosto do autor Fritjof Capra. Não trago muito porque não tem muito a ver com o canal, mas enfim, quando eu for escrever sobre pós-modernismo, eu vou levar um pouquinho, porque existe
existe alguns elementos pós-modernos no Capra, embora alguns elementos não, tá? Então, quando eu for escrever sobre o assunto pós-modernismo, vai ter um pouco de Capra, tá? Então, assim, eu me considero alguém que tem profundas questões existencialistas, tá? O ateísmo aqui é uma questão sobre valores. Essencialmente, o principal aqui são valores. E também uma metodologia de trabalho científico. Para fazer ciência séria, a gente precisa assumir o ateísmo. Mesmo que você acredite em Deus. Presta atenção, mesmo que você acredite em Deus, para fazer uma ciência séria sobre vários aspectos, você precisa de ateísmo. Você não consegue fazer biologia sem ser sobre a teoria da evolução das espécies, que é ateia. Então, não tem como ter cientificidade biológica ali dentro. Eu concordo com a parte que, para produzir ciência, a gente tem que retirar esse elemento transcendental e metafísico do nosso trabalho. Então, é inclusive nesse sentido que eu discuto a questão do materialismo, como análise da realidade social e da história propriamente dita, dos movimentos, das relações, dos nexos básicos desse modo que nós estamos vivendo, chamado modo de produção capitalista, né? Da sociedade maluca que se constrói em cima dele, que eu não preciso incluir na análise um elemento, um fator transcendental. Esse é um ponto, né? Metafísico, do outro mundo, sei lá, de outro paralelo, não, a gente vai trabalhar com aquilo que é possível de manejar dentro das nossas possibilidades, do que é factível aí. E eu concordo que aí para a produção de ciência, o mesmo. Infelizmente, temos camaradas por aí que trabalham arduamente para fazer uma pseudociência que inclua o fator inefável, como diria o Henri Cristo, no procedimento científico. E aí manda tudo para casa do chapéu e vira uma loucura e disputa de quem é mais forte e quem ganha no grito. O mesmo vale para física. Se você quiser, mas o Deus que criou tudo e depois deu um empurrãozinho e agora tudo segue, beleza, cria um malabarismo que quiser. Então, assim, ateísmo é uma questão moral e metodológica, essencialmente. Existencial também pode ser, mas daí a gente pode até privatizar, legal. Que é o que o Jones Manuel faz, ele privatiza, né? Fica para ele a religião e fica para a vida dele, pessoal dele, a vida pessoal dele não interessa, né? Ele tá tudo bem, assim, ele não vai atrapalhar nada o marxismo, ele ir nos cultos de Umbanda, o Candomblé, sei lá. A frase que inspirou o vídeo do João Carvalho foi, alguém que comentou, não confio em nenhum evangélico, seja ele de esquerda ou de direita. Não tá todo errado, eu também sempre teria minha desconfiança. Brincadeira, não, peraí, vamos devagar. Como evangélico crente, a gente tem que tentar salvar ao menos a nossa ala, mas tudo bem. Dito isso, eu acho que tem um elemento importante da gente destacar, que é o seguinte: quando a gente fala sobre religião, dentro, por exemplo, do que Lenin coloca, né, a gente precisa, como partido, propagar o ateísmo, um ambiente ateu e tal, não sei o que lá, um programa ateu, vamos dizer assim, mas isso não significa cercear a religião da classe trabalhadora e nem impedi-la de seguir aí na sua vivência espiritual e tudo mais. Então Lenin coloca essas duas coisas e comenta que então não é tarefa acabar aí com essa religiosidade popular, não é essa tarefa, senão o partido segue fazendo seu programa e a galera, se quiser, no ambiente, aí usa esse termo privado, né, seu foro íntimo, ser religioso. Qual é o problema que eu vejo nessa perspectiva? Quando utiliza a palavra privado, de foro íntimo, percebe esse indivíduo que teria a fé. E não analisa, e aí é uma falha que a gente precisa dar uma melhoradinha, acho que a Rosa Luxemburgo, inclusive, dá um passo um pouco mais interessante nesse sentido, não analisa o fenômeno religioso como comunitário, como algo propriamente de um grupo humano, coletivo, e não de uma fé individual. Então você é socializado dentro de um ambiente coletivo, comunitário, institucional, que te coloca em relação com outras pessoas, com quem você vive, vivencia, partilha sua fé, partilha suas experiências, partilha suas crenças. Então seria do âmbito privado? Sim, podemos usar esses termos, desde que compreendamos que é uma experiência comunitária e que ela é reproduzida de maneira comunitária e na articulação interhumana, nas relações humanas. Isso é muito, muito importante. Para não achar que é só uma questão, é minha crença individual. Essa é uma primeira camadinha, porque a base dessa experiência, entre muitas aspas, individual, está uma vivência comunitária, coletiva, de socialização, institucionalização. É propriamente um fenômeno social. Então a gente tem que avaliar esse ponto aí, tá?
O João Carvalho vai se referir pejorativamente a ateuzinho de ateia, e ele vai falar, né, sobre uma coisa que eu acho muito importante, que é a posição que está em Engels no Anti-Düring, que é a posição, que eu diria, clássica do marxismo, que não é uma luta contra a religião, o foco é construir um mundo que tenha as condições concretas em que a religião se torne desnecessária. Eu luto por esse mundo, mas eu queria fazer um adendo. Eu sou marxista nesse ponto. A função central da religião é, de fato, especialmente se a gente estiver falando da religião cristã, tá? A religião islâmica também vale, mas enfim, conheço pouco, né? Falar do que eu conheço, do que eu vivo, né? Eu vivo numa sociedade cristã não islâmica. Então, assim, a religião cristã é muito mais um projeto de poder, tá? Um projeto de poder. A Igreja Católica, a Igreja Cristã, a evangélica, sei lá, são projetos de poder. E a gente luta, tá, para acabar com esses projetos de poder. Não é acabar, tá, então, com o cristianismo primitivo, não é acabar com a crença das pessoas, não é acabar com o direito das pessoas de cultuarem Cristo, né? Inclusive, o cristianismo, na minha opinião, é o cristianismo que acaba, tá, com a possibilidade e com o direito das pessoas de cultuarem Cristo, porque ele cria um Cristo violento, um Cristo vingativo, um Cristo das armas, né? E eu não acho que Cristo foi isso, mas enfim, eu acho que é o cristianismo que atrapalha, inclusive, o cristianismo, tá? O cristianismo enquanto projeto de poder atrapalha o cristianismo enquanto religião. Essa crítica ela é muito comum, até mesmo entre evangélicos de esquerda, progressistas, liberais. E eu acho que ela é um pouquinho falha. Em dois aspectos. Primeiro, para mim. Né? Então, quando você fala, para mim isso aí até atrapalha o cristianismo. Sim, mas para o fiel que está envolvido nesse projeto, não. E aí, como é que a gente articula esses pontos? É uma disputa hermenêutica, exegética, de argumentação, ou a gente vai olhar também as estruturas sociais, as instituições, sim, de poder que estão vigentes e existentes. O segundo ponto, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, é o cristianismo é um projeto de poder e isso seria um problema. Se poder for exclusivamente no sentido negativo, ou seja, de coerção e de violência, como propriamente definido dentro do âmbito moderno ou da política moderna, ela em geral incorre em considerar a palavra, o termo, o conceito de poder em seu âmbito exclusivamente negativo, como coerção, violência e dominação. E não no caráter positivo, como diria, por exemplo, Henrique Dussel, que ia falar, tem esse lado mesmo, ele existe e segue vigente, mas, ao mesmo tempo, para a realização de qualquer projeto humano, é necessária a execução de poder no sentido de criar os meios necessários, na arte do possível, para que esse projeto seja realizável, para que nós alcancemos os nossos objetivos. Isso também é execução de poder. Criar instituições, organizações que mediem as relações humanas, que tornem viável um projeto de sociedade, que tornem viável a transformação desse mundo, digamos, que crie uma ausência de necessidade da religião. Eu acho bem difícil isso, mas é um outro ponto. Mas digamos que criamos um mundo que a religião é mais necessária e o cara fica se ele quer, por voluntariedade. Mesmo na realização desse projeto, adivinha o que a gente precisa? Execução de poder. Então o poder não pode ser compreendido exclusivamente do ponto de vista negativo, porque mesmo a pessoa que não estaria, vamos dizer assim, envolvida nesse projeto de poder no sentido violento do cristianismo e tal, não sei o que lá, ela participa e reproduz dinâmicas de poder na execução ou na realização de ritos, mensagens, práticas que seriam próprias desse cristianismo, entre aspas, bom. Na maldita frase de C.S. Lewis, o puro e simples, o cristianismo puro e simples, que, pelo amor de Deus, como é usado por aí, é uma tristeza, eu não aguento mais ouvir essa expressão, mas isso aí acho que só o crente pega a referência. Sigamos. Então, né, dá para separar, né, conceitualmente, porque na prática está tudo muito, muito envolvido. Então, criar as condições concretas para que a religião se torne desnecessária não significa que a religião vai se tornar desnecessária. Você está acabando com as relações de poder, você está acabando com a moral cristã, mas você está mantendo, né? Eu não sei se eu estou convencido de que se a gente acabar com as relações de poder, as pessoas vão deixar de ser religiosas.
Também não tô convencido. Porque eu acho que existem questões existenciais legítimas, eu sinto elas dentro de mim. Eu acho que a humanidade experimentou estados de consciência muito diferentes, né? Você toma um cogumelozinho, toma uma ayahuascazinha, você medita, a pessoa medita, né? Se você passar 30 anos meditando não sei quantas horas por dia, você vai ter experiências, tá? Eu conheço pessoas que tiveram experiências assim muito profundas com meditação, né? Eu tenho um amigo muito budista que faz retiro budista, ele narra para mim as experiências, ele é ateu, inclusive, em certo sentido, né? Claro que o budismo é uma coisa ateia, mas tem todo um flerte com sei lá, com transcendente, com imanente, que transcende, enfim. Não tô aqui para também me aprofundar nesse tema, mas as condições, né, que tornam a religião necessária enquanto projeto de poder, enquanto projeto de opressão, a gente tem que lutar contra mesmo, lutar mesmo, é uma luta que a gente tem que ter, tá? Concordo com a parte da opressão. Do poder, aí não. Eu acho que agora ficou claro. Então, vamos pensar assim, comunidade que está acompanhando esse vídeo, segurou até aqui, e Daniel, nosso querido camarada. Vamos pensar assim, meu querido. Se poder é exclusivamente opressão, violência, dominação, que diferença teríamos na execução de qualquer outro projeto político? Qualquer outro. Saca? Então, isso é importante, da gente conseguir distinguir caráteres de poder e não identificá-lo com opressão ou dominação. Por que é importante? Inclusive, porque para que um projeto de poder religioso, vamos pegar aqui no nosso cenário atual, como o pessoal fala, as igrejas querem um projeto de poder. Uma contestação imediata de qualquer liderança religiosa é: e qual outra instituição não quer? Não é isso brincar de política? A primeira coisa que o camarada vai dizer é: ué, mas não é o que vocês querem também? A gente entrou para jogar. Se este é o jogo, viemos brincar no play. Então, a gente tem que começar a discutir esse âmbito do que significa poder para poder fazer uma crítica da política mais profunda do que simplesmente a negação de qualquer projeto de poder, mas a gente ter critérios para avaliação dos projetos de poder em curso. Então, isso é muito importante da gente ressaltar e da gente levar em conta, para não cair no âmbito em que a gente vai tomar um pau. Porque se for poder por poder, o camarada vai dizer, mas todo mundo está atrás do seu. Inclusive, não é isso, em última instância, que temos como vontades de potência que se enfrentam umas contra as outras, e aquela que for a mais capaz vai conseguir se sobressair, e junta esse negócio e vai com a super força contra os demais, e sei lá o que lá, e dá um jogo infinito de poder contra poder, o poder mais forte leva, e qual que é o critério que a gente tem para poder, então, distinguir, avaliar, julgar. Identificar poder com opressão e dominação faz com que a gente não consiga fazer uma crítica mais profunda aos projetos políticos que fazem parte de qualquer instituição, inclusive as religiosas. E aí eu vou até fazer uma publi aqui. Vou colocar aqui na descrição, se eu não esquecer, o meu livrinho, que é a minha dissertação de mestrado, que a gente fala lá sobre o fundamento da corrupção, e que a gente discute, na primeira e na segunda parte, a questão do fundamento do poder, propriamente dito. De fundamento, que seria esse lance do poder, seguindo a linha do Henrique Dussel, que eu já citei por aqui, e depois a gente fala da distinção entre poder como um poder fundamental, que é a comunidade que institui algo, e a realização ou execução desse poder, que é o poder instituído que precisa tornar efetivo, histórico, realizável o projeto inicialmente colocado, a vontade de vida dessa comunidade que empurra a história para frente. Então a gente precisa fazer essas distinções, compreender isso e poder fazer uma crítica mais aprofundada, porque a identificação de poder com dominação faz com que a nossa crítica fique superficial e que, em última instância, só bote para batalhar mesmo. Então vamos ver quem é mais forte. Quem for mais forte vence. Mas dentro dessas religiões tem pessoas que estão buscando significado, são pessoas que estão buscando resolver uma série de coisas que são muito válidas e legítimas. A religião tem sim essa questão do religare, e o projeto de poder afasta ela, né? Porque se você for ver, as pessoas estão surtando, estão usando a religião para surtar, estão usando a religião para odiar e estão usando a religião para separar, né? Um Deus que odeia homossexual, um Deus que considera a mulher inferior. Esse tipo de Deus não é o tipo de Deus que a gente pode cultivar, a gente não pode se dar esse luxo, tá? E daí eu sou radical mesmo, a gente tem que combater isso.
A gente tem que combater esse tipo de Deus. Mas pra... Exatamente, aí eu tô contigo. Uma merda esse tipo de religiosidade de Deus e de questão de opressão e de violência. Então a gente tem que combater isso. Com o quê? Com um projeto de poder alternativo. E aí o problema não é que existe, que aquilo ali é um projeto de poder. É que a gente sempre está envolvido em projetos humanos que estão em conflito. E a gente precisa ter critérios para saber julgar e compartilhar esses critérios, inclusive para saber em qual que a gente vai se envolver. Mobilizar, inclusive, fiéis, evangélicos, em qual tipo de projeto eles querem se envolver. Ou nós, no caso. Em qual tipo de projeto a gente quer estar metido e realizando e transformando e trabalhando. E é um projeto que vai tocar na política. Religião e política não se separa assim, talvez em abstrato, mas na prática, na realidade não. São comunidades humanas que instituem ou criam instituições e essas instituições propriamente ditas executam poder. Fazem ou tentam fazer valer suas vontades, suas crenças, seus valores, e a gente então tem que saber como jogar esse jogo. Tem que saber aí fazer esse enfrentamento. Então eu tô contigo. Só que eu acho que a gente tem que tomar um caminho aí que não é simplesmente falar isso é um projeto de poder atrapalha. Ué. Aí não vai dar certo. Aí a gente perdeu. Perdeu mesmo. Para além disso, né, para além das questões psicodélicas, né, o Pierre Hadot, ele vai falar do sentimento oceânico, que o Freud também vai comentar. O Freud vai tentar dar uma explicação mais materialista. O Pierre Hadot vai tentar dar uma explicação, ele não vai tentar dar uma explicação, na verdade, ele vai abordar isso de maneira histórica, porque ele é um historiador. Existe o sentimento cósmico, que é um pouco diferente do sentimento oceânico, que é o que você vê claramente em Kant, quando ele fala da lei moral, de o céu estrelado em cima de mim e a lei moral dentro de mim. Então existem vários sentimentos que o ateísmo, assim, o fisicalismo, a coisa, né, o niilismo, essa vibe nietzschiana, se bem que até o Nietzsche tem aí umas paradas, mas enfim, pode não ser suficiente para as pessoas. Eu sei que muitas vezes é ruim para mim. Então, o meu ponto central aqui é que sim, a gente tem que lutar para criar as condições concretas onde a religião não se torne necessária. O João Carvalho acertou em cheio. O meu adendo pós-moderno, que eu não sei se os marxistas, né, vão concordar ou não, tem gente que me chama de infiltrado porque eu não sou marxista de verdade, talvez eu nem seja mesmo, talvez estejam certos, não estou preocupado com isso, não estou querendo entrar em nenhuma seita, nenhum clubinho, tá? Eu penso com marxismo, eu penso com pós-modernismo, eu penso com várias ferramentas que eu adquiri em 22, quase 23 anos de filosofia. Então, assim, meu adendo é, no momento que a gente criar as condições concretas... Pô, meu é só 15, ó. Para que a religião não exista mais, ela vai deixar de existir? Eu não sei. Eu só quero criar as condições concretas para que ela não seja necessária através das relações de poder, através de uma moral violenta, hierárquica, misógina, racista, tá? No momento que a gente acabar com essas relações de poder, no momento que a gente acabar com toda essa violência, se tiver religião, eu vou achar lindo, belo, moral, e é isso aí. Se a religião fosse uma questão de Jones Manuel, né, que é materialista, que luta por um mundo melhor, posso concordar, posso discordar de algumas coisas, mas que tá na luta, tá na batalha, estaria tudo ótimo, tá? Eu não luto por um mundo onde todo mundo é ateu, eu luto por um mundo onde a gente cria as condições concretas das religiões não serem mais necessárias, né? Aí a pergunta que fica é a causa ou as condições que fazem com que uma religião seja necessária. Então aí, pô, aí é aposta em cima de aposta e a gente vê o que acontece. Eu acho importante só a gente destacar que quando eu faço essa crítica de que não dá só para dizer isso é um projeto de poder e identificar poder com dominação, com coerção, com violência e tal, quando a gente faz essa crítica é exatamente porque, por exemplo, uma coisa é o religare, aí vai buscar o significado da palavra religião, como conexão com o divino e tal. Outra coisa é a política aqui mundana. Esse dualismo, essa separação não compreende ou não trata da totalidade das relações históricas, materiais, efetivas que precisam ser transformadas. Então, por exemplo, uma igreja ela tem legitimidade quando ela atende à necessidade das pessoas. Ela se expande quando ela cumpre um determinado papel dentro de uma dinâmica social em que ela está adequada e
atende necessidades das pessoas, das comunidades. Então, a gente tem que avaliar quais são essas necessidades, quais são essas condições, tudo mais, beleza. Isso ainda não vai ser o suficiente porque tem um passo mais profundo para a gente sempre ir atrás de ver o que está acontecendo. De todo modo, quando a gente compreende isso, a gente percebe que a religião, se por um lado ela é de dominação, vamos dizer assim, essa moral violenta e tal, não sei o que lá, por outro, ela ocupa, ou tem ocupado, no caso das evangélicas, pentecostais e tudo mais, o espaço nas periferias onde não está nem o Estado e nem o mercado. Está cumprindo o papel ali de institucionalização, socialização, criação de comunidade, respeito, espaço em que a pessoa é reconhecida com dignidade, é vista como irmão, como irmã, tem nome, tem cargo, desempenha alguma coisa importante ali dentro dessas relações sociais, nem que seja nesse espaço micro. Olha quanta coisa está envolvida. E é política propriamente dito, e é criação de relações de poder. E é aquilo que a gente fala, pô, isso aqui seria necessário que a sociedade fizesse isso, independentemente da igreja. Eu concordo. Acho que a gente teria que fazer isso. Criar esses espaços em que em que a pessoa possa estar sendo socializada, escolarizada, reconhecida como pessoa, dignamente, tendo nome, tendo cargo, tendo reconhecimento social, tendo acesso a recursos e bens sociais. Pô, tudo isso aí. É isso aí. Só que isso envolve na criação e discussão de projetos de poder, em sentido positivo. E isso vai passar também por uma própria transformação religiosa, que vai ter que se inserir nesse projeto de poder, inclusive se quiser se manter enquanto igreja, enquanto instituição. Na América Latina, boa parte dos movimentos de luta popular e de resistência estava envolvido com a igreja católica camponesa, contra a modernização capitalista. Isso não é uma contradição, isso é uma realização histórica. E a gente tem que ver quais são as condições, quais são as inclinações, os processos, o que aconteceu para que isso fosse possível. E como a gente não tem controle sobre essas dinâmicas, então a gente tem que participar delas e entender aí passo a passo o que estamos fazendo enquanto estamos fazendo e quais são as possibilidades existentes e vigentes para a gente realizar um outro projeto de sociedade e de poder possível. E que passa, querendo ou não, também por uma outra estrutura de poder religioso que está envolvido com a igreja, que está envolvido com essa sociedade, que também seja possível, viável e tal. Então, é nesse sentido que eu vou sustentar aqui um posicionamento de apontamento crítico para contribuir no debate. Não serem mais necessárias pela via do moral, não serem mais necessárias pela via do poder, tá? Porque pela via da moral, né, cai muito no você não pode fazer isso porque o Deus no qual eu acredito diz que você não pode, mas eu não acredito nesse Deus, né? Então, assim, agora, se vai ser... É isso, só que imagina você dizer assim, é isso, eu tô de acordo, mas imagina, Daniel, a gente faz o seguinte, eu acho que o cristianismo, essa execução de projeto de poder aí, o cristianismo como projeto de poder atrapalha o cristianismo verdadeiro. Aí o outro camarada fala, eu não acredito nisso. É exatamente a mesma estrutura em que dizer, pô, mas eu não acredito no seu Deus, cara. O meu ponto é reforçar esse lance de que a gente tem que aperfeiçoar ou tornar mais efetiva, mais profunda a crítica ao tipo de projeto de poder que está sendo executado e uma proposta de projeto de poder alternativo, e não negação do poder, negação da política e mesmo negação da participação de religiosos na política, como temos as nossas condições vigentes hoje. Só para complexificar um pouquinho o quadro. Ser necessária pela via do religare, se vai ser necessária pela via do existencialismo, né? Porque a gente vai morrer. Você vai morrer um dia. Como é que você lida com isso? Ou melhor, como é que você lida com o fato de que as pessoas que você ama vão morrer? Você já perdeu alguém? Você já viu como dói? Né? O conforto de uma religião não pode ser necessário, de repente, todo mundo vai conseguir lidar. Eu tive sofrimentos, eu perdi pessoas que eu amo na vida, mas eu não perdi um filho, por exemplo, sabe? Assim, então tem dores maiores, tem dores muito maiores que a minha, e se as pessoas vão recorrer para religiões, se as pessoas querem recorrer para conforto metafísico, às vezes nem querem, mas precisam, eu não tô aqui para julgar nem para cagar regra, eu tô aqui para lutar contra relações de opressão, e as religiões fazem parte delas, tá? Fazem parte, não tenha dúvida nenhuma. Então, o ateísmo é necessário. O ateísmo militante é necessário. Não é, então, esse vídeo não é um vídeo contra ateísmo militante. É qual militância que o ateísmo deve fazer, tá? E tem que ser uma militância muito importante, que não é uma militância que vai colocar os religiosos como burro, como um monte de coisa. É uma militância nas relações de poder, e é uma militância, inclusive, que eu faço, a minha militância aqui é contra um monte de ateu que, na verdade, é cristão, como Richard Dawkins, tá?
Aí me pega um pouquinho, porque dizer que o ateu é cristão, aí eu não sei quais são os critérios pra gente avaliar isso, mas tudo bem, tudo bem. Eu sigo nessa linha e também acho que a militância crente tem que ir nessa linha aí. Não é negar ou impedir do espaço laico. Negar ou impedir a própria militância ateia, não trocar ideia com quem não crê, ou considerar negativo. O camarada não crê, nossa, então ele é um ser humano imoral, amoral, sei lá o quê. Não. Não, minha gente, nós estamos aqui para tentar viver bem, desfrutar dessa vida e construindo com conduta, testemunho, do meu ponto de vista crente aqui, o modo de viver que garanta dignidade para todo mundo, que a gente possa ter condições de vida, de reproduzir a vida, que os nossos filhos, nossas filhas, vizinhos, vizinhas, molecada, possa viver bem também, num mundo relativamente melhor, em que a gente possa conseguir desfrutar, do meu ponto de vista, desse presente que Deus deu, do ponto de vista de quem não crê, dessa única oportunidade que você aparentemente tem de viver. Então, só tem uma bala, utilize ela muito bem. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está alinhado com o tipo de crítica a ambos os espaços, seja o religioso, seja o ateu, mas fica aí o apontamento para a gente refletir a respeito da questão do poder e como a gente vai discutir religião e política. Acho que a gente pode ir sempre aperfeiçoando. E é legal porque o Daniel trouxe esse argumento, que é um argumento muito utilizado por evangélicos progressistas e liberais. Igualzinho. Jesus não era um cara mau, Jesus é um cara legal, a igreja tem um projeto de poder, a gente não pode querer um projeto de poder. E aí eu falo assim, a tua igreja se organiza como? A igreja do camarada lá é mágica, se alimenta de sol, cria uma institucionalização que ela está solta no além? Não, né, minha gente? É projetos políticos, projetos de poder, mas que se esforçam para não ser propriamente de dominação, opressão, exclusão e tudo mais. São projetos de poder que se pretendem, espero eu, de libertação e de melhora da vida de todo mundo e não só do gueto da igreja na sua lógica de condomínio. De todo jeito, minha gente, não esquece de curtir, divulgar, espalhar a palavra por aí e trazendo a boa nova todo dia até... Opa, falei errado. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Tamo junto e cansado. É nóis!